Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que, olha, mudou a cabeça de milhões de pessoas sobre dinheiro. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Vamos dar uma olhada nas lições que até hoje causam muita discussão. Mas antes de começar, vale a pena a gente parar um pouquinho e pensar nessa pergunta. A grande ideia do Kiyosaki é que a nossa relação com o dinheiro ela é formada lá na infância, dentro de casa. E é isso que acaba definindo o nosso futuro financeiro. Esse é o coração do livro. A história toda do livro gira em torno de um baita conflito de ideias. O Kiyosaki, ele tinha duas figuras paternas. O pai biológico, que ele chama de pai pobre, e o pai do melhor amigo dele, o pai rico. E cada um tinha uma visão, assim, radicalmente diferente sobre grana. De um lado, a ideia de que o amor ao dinheiro era a raiz de todo o mal. Do outro, a certeza de que a falta de dinheiro, isso sim, era a causa de todos os problemas. Vamos então entender melhor essa dinâmica, porque o paradoxo aqui é fascinante. O pai pobre tinha um PhD, sabe, uma educação formal de altíssimo nível. Já o pai rico, ele nem sequer terminou o ensino médio. E mesmo assim, a vida financeira deles foi para caminhos totalmente opostos. A grande diferença, bom, era a mentalidade. E essa diferença de mentalidade aparecia em frases bem simples do dia a dia. O pai pobre sempre dizia: "Não posso comprar isso." Uma frase que basicamente fecha a porta, acaba com a conversa. Já o pai rico, ele se perguntava: "O que eu posso fazer para comprar isso?" Essa pequena mudança de perspectiva já abre a mente para buscar soluções, para exercitar o cérebro. A forma como eles encaravam o risco também era o dia e a noite. O pai pobre vivia pregando a segurança acima de tudo. É uma mentalidade que, lá no fundo, é baseada no medo de perder. Já o pai rico ensinava outra coisa, que o segredo não é evitar o risco, mas sim aprender a gerenciar esse risco. E agora a gente chega na lição, que é talvez a mais famosa do livro todo. A ideia central que sustenta toda a filosofia do pai rico. E aqui está a grande virada de chave. A maioria das pessoas aprende a buscar um emprego para ganhar um salário. É a famosa corrida dos ratos. Os ricos, segundo Kiyosaki, jogam um jogo diferente. O foco deles é adquirir coisas que geram mais dinheiro. A meta não é trabalhar por dinheiro, mas sim fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Tá, mas como é que se faz o dinheiro trabalhar? A resposta está numa única palavra: ativos. E a definição do Kiyosaki para isso é genial de tão simples. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Só isso. Entender essa diferença é a base de absolutamente tudo. E essa ideia não surgiu do nada, não. O Kiyosaki conta uma história hilária de quando ele era criança e, junto com um amigo dele, o Mike, tentou literalmente fazer dinheiro. Eles pegaram tubos de pasta de dente antigos, derreteram tudo para criar moedas de chumbo. Claro que não deu certo, né? Mas foi justamente esse fracasso que fez os dois baterem na porta do pai rico buscando respostas de verdade. Com essa base bem estabelecida, o livro começa a derrubar alguns mitos financeiros. E olha, é bom se preparar porque as próximas ideias vão contra quase tudo o que a maioria de nós aprendeu sobre dinheiro. E aqui vem a pergunta que talvez seja a mais polêmica do livro inteiro. Aquela ideia de que comprar a casa própria é o melhor investimento é quase um mantra, né? É o grande sonho de consumo de muitas famílias. O Kiyosaki, no entanto, ataca essa ideia de frente. A resposta do pai rico é um choque. A casa onde se mora não é um ativo, é um passivo. E por quê? É simples. Se a gente voltar para aquela definição, a casa coloca dinheiro no bolso ou tira? Com financiamento, impostos, manutenção, todo mês a casa própria está tirando dinheiro do bolso. Portanto, segundo essa lógica, é um passivo. Se a ideia da casa como passivo já foi um baque, essa aqui é ainda mais forte. Desde criança a gente ouve que é preciso poupar. O Kiyosaki vira essa lógica de cabeça para baixo. E por que ele diz isso? Bom, este gráfico já dá uma boa pista. Ao longo de décadas, o dinheiro que é investido no mercado tende a crescer de uma forma muito mais acentuada do que o dinheiro que fica parado na poupança. Deixar o dinheiro guardado significa perder todo esse potencial de crescimento. E tem mais um fator aí, a inflação. Quando os governos, por exemplo, imprimem mais dinheiro, o valor de cada real que estava guardado diminui. Ou seja, o dinheiro parado na poupança não só deixa de render, como também perde poder de compra com o passar do tempo. Certo. Se essas ideias fazem sentido, por que elas soam tão estranhas, tão contraintuitivas? O Kiyosaki argumenta que a resposta está numa falha gigantesca do nosso sistema de ensino.
A crítica do Kiyosaki é bem dura. As escolas nos treinam para sermos bons funcionários, para trabalhar por dinheiro, mas elas falham miseravelmente em nos ensinar a outra metade da equação: como fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Essa matéria simplesmente não existe no currículo. E com a escola fora da jogada, de onde a gente aprende sobre dinheiro? Dos nossos pais. E isso acaba criando um ciclo muito poderoso. Pais com a mentalidade do pai pobre acabam, mesmo sem querer, passando essa mesma mentalidade para os filhos. E o mesmo acontece, claro, com a mentalidade do pai rico. E isso nos leva à grande conclusão do livro. Se a mentalidade financeira é algo que a gente aprende, isso significa que nós podemos escolher qual caminho seguir. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha entre duas filosofias. O Kiyosaki usa até um poema famoso do Robert Frost para ilustrar a decisão dele. Quando ele escolheu seguir os conselhos do pai rico, ele estava pegando o caminho menos percorrido, aquele que a maioria das pessoas não segue. E para ele, foi essa escolha que fez toda a diferença. E com isso, o livro meio que deixa essa pergunta no ar. A jornada do Kiyosaki foi definida por uma escolha entre dois caminhos. E a reflexão final é justamente essa: qual caminho cada um de nós está escolhendo seguir na própria vida financeira?